eletromagnetismo, a gente vai pegar um pouquinho do que a gente estudou semana passada, né? A gente viu eletrostática e eletrodinâmica, e vai juntar um pouquinho com magnetismo, certo? A gente está dando continuidade ao conteúdo daquela forma que a gente já havia combinado, né? Primeira unidade a gente já matou, fez exercícios, revisão. E segunda unidade, a gente começou, se eu não me engano, na última aula, né? E aí foi a parte de eletrostática, eletrodinâmica. E hoje, para dar continuidade, a gente vai ver um pouquinho de eletromagnetismo, certo? Lembrando sempre, temos 3 materiais que ficam disponíveis para vocês. O primeiro material são 2 apostilas. Essas 2 apostilas, vocês têm acesso aos conteúdos, um pouco resumidos, mas abordando mais temáticas do que os PowerPoints, né, os slides. Essas 2 apostilas foram referidas volume 1 e 2. Volume 1 a gente já finalizou. Volume 2, estamos na terça parte, certo? Estamos já indo para metade, para o finalzinho, né? Metade de setembro, nossa última aula. Nossa última aula foi final de agosto, último dia de agosto. Agora a gente já está na metade de setembro. Passa muito rápido, gente, muito rápido. E eu espero que vocês estejam conseguindo aproveitar da melhor forma possível, certo? Imagina a correria que é para todos vocês, né? A gente assistir aula à noite é cansativo, a gente sabe, é o dia todo trabalhando. Mas aguentem mais um pouquinho, só mais um pouquinho que está acabando, certo? Passa rápido. E eu tenho certeza que hoje vocês estão muito melhores do que estavam na nossa última aula e na próxima aula vocês estarão muito melhores do que estão hoje. Então, é uma questão de evolução, tá? Mas para que essa evolução aconteça, é fundamental, vocês também façam a parte de vocês, acessando os materiais, fazendo os exercícios, fazendo as revisões, tá? Uma coisa que ajuda muito é fazer pequenos resumos, né? As minhas aulas, elas são sempre assim. Eu vejo o conteúdo, assisto a aula para poder dar aula e faço os resuminhos, né? Porque eu acho que orienta melhor. E aí entra o nosso segundo material, que são justamente mapas mentais que eu separo, né? Seleciono alguns mapas, coloco para vocês, ficam nos slides. E aí esses mapas mentais, eles são como uma bússola, né? Orienta um pouquinho o estudo de vocês, vão lá no material, nos PDFs que são mais robustos de conteúdo, e com isso vocês vão ter ferramentas suficientes para poder resolver, então, o nosso terceiro material, que são as listas de exercício, tá? Então, PowerPoint e lista de exercício. Para cada aula tem material novo, certo? E os conteúdos mesmo ficam nas apostilas, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho de eletromagnetismo. O que é o eletromagnetismo? Né? A gente estudou na aula passada elétrico, tanto a eletrostática quanto a eletrodinâmica. A eletrostática, ela estuda, né, faz todo o apanhado do movimento, do comportamento das cargas em condição estática. Já a eletrodinâmica, que a gente também viu aula passada, analisa o comportamento das cargas em movimento. E o que é que tem a ver carga elétrica com magnetismo? Vocês estão associando magnetismo a ímã? Se sim, o que é que tudo isso tem a ver? Então, vamos começar a ver, né? O volume 2, ele já começa a cair com mais frequência, com mais intensidade no Enem, tá certo? As listas de exercício, novamente, frisando sempre. 99,9% das questões são questões do Enem. Tá? As questões que não são do Enem são questões de vestibulares ou questões de concurso muito similares à temática do Enem, certo? Que é importante que vocês resolvam essas listas justamente por isso, tá? Um treino muito bom mesmo. E nessa parte, vocês vão ver muitas equações hoje, tá? É inevitável, não tem como. Sendo que... Porque a gente vai se prender um pouquinho mais na parte teórica. Porque vocês vão ver nos exercícios que eu trouxe, a gente tem muito mais teoria
do que equações, do que contas, tá? Teoria e prática que eu falo é mais para dividir, questões teóricas sem cálculo, sem equações, e questão prática com cálculo com equação. Então, vocês vão ter um vislumbre hoje de como essas questões são abordadas, assim como em todas as nossas aulas anteriores, já que a gente sempre traz questões do Enem. Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês, eletromagnetismo. O que é eletromagnetismo? Pessoal, eu estou escutando o meu fone meio estranho. Assim que tiverem um problema com o áudio, com o meu áudio, vocês me comunicam, tá certo? Que aí eu vou e corro aqui rapidinho e troco de fone, tá bom? Pode ser só o meu mesmo, mas caso fale para vocês, vocês me avisam. Bom, então, o que é eletromagnetismo? O eletromagnetismo é a parte da física que vai estudar a eletricidade, ó, eletromagnetismo, que vai estudar tanto a eletricidade somado ao magnetismo. Elas se misturam, mas como assim? E além de estudar essa relação entre eletricidade e magnetismo, vai estudar também a relação entre elas. Então, nós colocamos aqui, ó, relação que ocorre entre a eletricidade, não, também aqui, e o magnetismo. Para a gente entender, a eletricidade a gente já sabe que está associada ao quê? Eletricidade está associada a cargas elétricas. Vamos lembrar como? Cargas positivas prótons, cargas negativas elétrons. As cargas, elas criam em torno de si que a gente chama de campo elétrico. A gente tem as linhas de campo, a gente tem a força elétrica, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem, né? O que mais que a gente viu? A gente viu força de atração, força de repulsão. É possível a gente calcular a intensidade dessa atração de cargas diferentes. E é possível também a gente calcular a intensidade dessa força de repulsão entre cargas de mesmo sinal. E o magnetismo? O magnetismo, vocês vão ver o quanto que ele se assemelha. A gente já tem, por parte da eletricidade, da eletrostática e da eletrodinâmica, o comportamento de cargas que dá origem, por sinal, à corrente elétrica, né? Corrente elétrica nada mais é do que a variação de cargas em um determinado instante de tempo. Se na eletricidade o campo elétrico é formado, surge a partir das cargas elétricas, e o magnetismo? Eu tenho um campo magnético? Tenho campo magnético. Quem dá origem a esse campo magnético? Quem dá origem ao campo magnético, pessoal, são os ímãs. Tenho certeza que vocês sabem o que é ímãs. Pode até ter um na geladeira de casa, né? E aí é fundamental a gente entender o que dos ímãs. Primordialmente, seus polos, tá? Do mesmo jeito que eu tenho positivo, próton, negativo, elétron, eu vou ter os polos de um ímã, polo norte e polo sul. Isso tem alguma coisa a ver com a Terra? Que, bom, um ímã, pessoal, ele tem dois polos, tá? O ímã ele vai ter o seu polo norte e vai ter o seu polo sul. Estamos falando aqui só de ímã, tá? A gente vai avançando para chegar nos polos da Terra e qual é a relação entre os polos magnéticos e os polos geográficos. E sim, eles se relacionam. Bom, norte e sul. A partir de agora, eu vou trazer para vocês dois princípios dos ímãs, princípios fundamentais. Então, primeiro, aqui vou colocar primeiro. Tratando de ímãs, eu vou trazer o princípio da inseparabilidade. Que danada é isso? Inseparabilidade dos ímãs. Pelo nome, o que vocês acham que é? Inseparabilidade. Por mais que eu quebre dois ímãs ao meio, peguei esses dois ímãs aqui, ó, e rachei ao meio. Separei bem o polo. Ó. Aqui eu tenho um ímã. Aqui eu tenho
Outro. Aqui eu não tinha norte, aqui eu não tinha sul. No instante em que eu separo esses ímãs, automaticamente surge novamente os polos. Então, por mais que eu quebre o ímã, o princípio da inseparabilidade dos ímãs me garante que eu nunca vou conseguir separar seus polos. Eu não posso separar o polo norte do polo sul em meus ímãs, tá? São de polos magnéticos, eu vou ter sempre o polo norte e o polo sul, e por mais que eu rache o ímã ao meio, eu sempre vou ter o polo norte e o polo sul. Primeiro princípio. Segundo princípio é o princípio da atração e repulsão. Olha como se assemelha, pessoal, as minhas cargas elétricas. Atração e repulsão. E o que danado é atração e repulsão? Bom, do mesmo jeito que eu tenho cargas positivas se repelem, cargas negativas se repelem, cargas positivas e negativas se atraem. Eu tenho isso também com os ímãs? Tenho sim. Imagina aqui, ó, 3 parzinhos de ímãs, tá? Vou fazer aqui bem bonitinho, quero vocês tirem o brinco e estudem depois. Esse coloridozinho ficava mais bonitinho, mas tudo bem. Dá para entender, tá? Norte, sul, sul e norte. Norte e sul. Posso ter aqui norte, sul, sul e norte. Existe uma regra, vem primeiro sul, vem primeiro norte? Não, não existe. Você pode virar um ímã, já muda o polo que é norte, que é sul, né? Mas o que a gente vai ver são as linhas de campo magnético, tá? Elas sempre saem do polo norte em direção ao polo sul, tá? E essa regra, sim, ela é sempre do norte para o sul. Mas com relação, primeiro vem sul, depois vem norte, primeiro vem norte, depois vem sul. Você muda o ímã de posição, automaticamente os polos variam. Então, sem problema. O que acontece aqui? Quando eu aproximo 2 ímãs, cujos polos, quais são os polos? Polo sul e polo sul. Eles se aproximam, o que tende a acontecer com... Vamos pensar em cargas, mas não são cargas, tá? São polos. O que tende a acontecer aqui? Elas vão se repelir. E aqui eu tenho a repulsão. Repulsão porque eu tenho o sul se aproximando. Quando eu tento aproximar o sul do sul, eles não se aproximam. Então, cria-se aqui uma força de repulsão. E o sul com o norte? Cargas diferentes se aproximam. Polos diferentes se atraem. Aqui, ó, eu tenho atração. Show de bola. E aqui, ó, norte-sul, sul e norte. Acabei fazendo a mesma coisa de baixo. Vamos trocar aqui para ficar bonitinho. Fazer isso. Vamos ver o que acontece norte com norte. Que a gente fez sul com sul. Ó, eu aproximei sul e sul se repeliu. Tento aproximar norte e norte, o que acontece? A mesma coisa. Tende a se repelir. Então, ops. Então, aqui ocorre a repulsão. Perfeito. Então, primeiro tópico, ímãs. Princípio da inseparabilidade dos polos. Tá? Eu posso quebrar um ímã quantas vezes eu quiser. Quebra aqui de novo? Posso quebrar aqui de novo. Vai surgir novamente. Norte, sul. Quebra aqui, ó. Surge novamente. Norte e sul. Posso quebrar em quantos pedaços eu conseguir quebrar. Sempre ficarão 2 polos. Sempre, sempre, sempre. Eu não consigo separar os polos. Ok? Bom. Falei para vocês que a gente ia falar um pouquinho da bússola, né? Então, além da bússola, eu tenho aqui os ímãs, né? Norte, ímã, quer dizer, são seus polos. E eu vou ter, do mesmo jeito que as cargas criavam em torno desse algo chamado de
campo elétrico, o que estava em torno desse campo elétrico, sofria a influência desse campo elétrico, assim como nós sofremos a influência do campo gravitacional. Os ímãs, eles criam em torno desse algo que se chama de campo magnético. Do mesmo jeito que eu tenho linhas de campo elétrico, eu também tenho linhas de campo magnético. Como é que essas linhas se comportam? Ó, essas linhas, elas saem da onde vão para onde? As linhas saem do norte em direção ao Polo Sul. É como elas se comportam. Então, ó, as linhas de campo saem, tá vendo essas linhas indicando saída? Saem do Polo Norte, estão sempre entrando no Polo Sul. E o que isso tem a ver com a bússola? Quando você coloca uma bússola próxima ao ímã, a tendência dessa bússola é se alinhar. Então, imagina que eu coloco aqui uma bússola, a agulha da bússola, e aqui, ó, o norte da bússola, certo? Ela vai alinhar. A tendência da bússola é ela sempre se alinha ao campo magnético criado pelo ímã, certo? Então, olha só, as linhas elas saem do norte e entram no Polo Sul. É sempre o que acontece. Além das linhas de campo, pessoal, é importante que a gente saiba que aqui existe também um outro vetor, chamado de vetor campo magnético, tá? É o B, certo? Vamos começar a criar intimidade com as variáveis atreladas a cada conteúdo. O Bzinho com a seta, por que indica a seta para cima? Essa seta aqui, eu estou indicando que o campo magnético ele é sempre tangente à linha de campo, tá? O campo magnético é sempre tangente à linha de campo. E esse Bzinho aqui é o campo magnético. E por que eu tenho uma seta em cima do B? Essa seta aqui, em cima do B, indica que aqui é o vetor campo magnético. E o que é que tudo isso tem a ver com os polos da Terra? Pessoal, a Terra, ela tem dois polos, né? O polo norte e o polo sul. Esses são seus polos geográficos. Coloca aqui, G circular. E se você tiver perdido, só com a bússola, colocar a bússola aqui parada. A bússola, ela vai te indicar sempre o quê? O norte, né? E por que a bússola vai indicar o norte geográfico? Porque a Terra, ela tem um grande ímã, por assim dizer, certo? E aqui, ó, fica o sul magnético, o norte geográfico da Terra abriga o sul magnético. E o sul geográfico da Terra abriga o norte magnético. É por isso que as bússolas sempre apontam para o norte geográfico da Terra, porque elas são atraídas pelo polo sul magnético da Terra. Vetor campo vai ser de tangente à linha de campo, vetor campo magnético. E nesse primeiro ponto era isso que a gente tinha para falar. A gente vai falar agora de força magnética. Tirem um printzinho aí na tela para eu poder apagar. E vamos para o próximo tópico. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilinho, né? Eu separei o assunto todinho dessa forma aqui hoje. Para a gente poder discutir bem tranquilamente, certo? Trazer os exemplos, trazer as aplicações, certo? E também as equações. Não tem como a gente fugir delas, não, certo? Elas são realmente essenciais. Bom, então a gente discutiu ímã, campo magnético, os polos, né? A gente vai ver se eu junto dois polos diferentes, os ímãs se atraem. Se eu junto dois polos iguais, os ímãs se repelem. Eu consigo quantificar essa força
atração e essa força de repulsão? Consigo. Segundo tópico, que nós vamos ver, força magnética. A força magnética, imagina o seguinte, certo? Imagine um graninho, tá? Aqui fica o Polo Norte, tô indo. E aqui fica o meu Polo Sul, tá? E imagina que eu joguei uma carga, certo? Uma carga qualquer. Eu não tenho aqui um campo magnético envolto? Eu tenho um campo magnético envolto. Aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês a regra da mão esquerda. Quando vocês pegarem os conteúdos, vocês vão ver. Regra da mão esquerda, regra da mão direita. Essa é a regra da mão esquerda. Para a gente não esquecer a orientação de 3 vetores fundamentais que orientam essa carga aqui, que sofre ela sofre como eu posso dizer, né? A atração e a intensidade. A influência do campo magnético gerado pelos ímãs. Olha só, eu tenho aqui o vetor campo, que eu vou chamar de Bzinho, tá? B, vetor campo elétrico, e lembrando que a seta em cima indica sempre vetor. Aqui, ó, eu tenho o vetor velocidade, tá? E aqui, eu vou poder calcular a força magnética, que também é um vetor. Só que e aqui é uma carga aqui, tá? Só que eu vou dizer para vocês que a gente vai saber a indicação dessa força. Além da força, eu sempre vou saber a indicação, sentido e a direção do campo e da velocidade através da regra da mão direita. Bom, então olha só. Θ é o ângulo formado entre o campo magnético e a velocidade, tá? Θ é o ângulo formado entre o vetor campo e o vetor velocidade. Com a regra da mão esquerda, vocês vão aprender a fazer a regra da mão esquerda, tá? Coloque a mão esquerda de vocês. E risquem, se vocês tiverem alguma caneta, o seguinte. O polegar vai ser a força, tá? O polegar vai ser o vetor força. O indicador, esse dedo aqui, vai ser o campo magnético, o vetor campo. E o dedo do meio vai ser o meu vetor velocidade, certo? Exato. Por que raios eu preciso da regra da mão esquerda? Porque eu preciso saber a indicação. A indicação do vetor força, que fica bem aqui, ó. Se o meu indicador está indicando B, tá vendo aqui B, ó, vetor campo, velocidade, através do meu dedo do meio, meu polegar não está para cima, e o polegar indica o quê? O polegar indica o vetor da força magnética. Beleza, pessoal? E eu tenho a indicação do vetor campo. Ora, eu tenho a indicação do vetor campo. Lembra? Ele sai, as linhas de campo saem do norte e entram no sul. Então, eu sei qual é a indicação das linhas de campo. Se eu sei qual é a indicação da linha de campo, vai o meu indicador. Caso eu tivesse isso aqui invertido, meu indicador viria para cá, não é isso? A minha velocidade viria para cá. Eu poderia ter também esse sentido, tá certo? Caso a minha velocidade não estivesse entrando, caso a minha velocidade estivesse saindo. Então, a regra da mão esquerda vai auxiliar vocês a encontrarem o sentido da força magnética. Lembrando, ó, polegar vai a força, indicador vai o campo e a velocidade é o dedo do meio. Equação para o cálculo da força magnética. Força magnética é igual a carga elétrica que foi jogada aqui em campo magnético vezes a velocidade de deslocamento da carga vezes o campo magnético gerado pelos ímãs vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo formado entre o vetor campo e o vetor velocidade. Beleza? Tranquilo, né? Bom, terceiro tópico, a gente vai ver um pouquinho sobre as trajetórias das cargas em relação ao campo magnético. Trajetórias. Olha só,
vou criar aqui linhas paralelas, que eu vou chamar de A. Linhas paralelas de campo magnético, tá? Essas são minhas linhas. E aqui eu jogo uma carga positiva para cá, ela vai nesse sentido, e positiva para cá, vai nesse sentido. Pessoal, vamos usar agora a regra da mão direita. Olha só. Esse é o vetor velocidade, vou chamar aqui de V. V e V. E essa seta maior é o vetor campo. Eles estão paralelos, então, estão paralelos entre si. Aqui estão no sentido contrário, mas são paralelos. Eu tenho campo e velocidade, no mesmo sentido, paralelos entre si. Qual é o ângulo formado entre o vetor campo e o vetor velocidade? Aqui é um pouquinho de matemática trigonometria, V e V. O ângulo formado entre os dois vetores é zero. Certo? Quando as linhas de campo estão paralelas, nessa configuração, as linhas de campo entre V e B é zero. Seno de zero é zero. Tá certo? Seno de zero é zero. Então, o que acontece? A trajetória que a partícula faz aqui, a velocidade não é zero, não, tá? A velocidade não é zero. Forma o ângulo entre velocidade e campo. O ângulo é zero. Então, aqui nesse caso, vocês têm a configuração de um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque eu não tenho variação de velocidade. Lembrando lá de cinemática, se não tem variação de velocidade, a minha aceleração é constante. Se eu não tenho variação de velocidade, minha velocidade é constante. Se minha velocidade é constante, eu não tenho aceleração. É só pensar no movimento de um automóvel, de um carro, de uma moto, de um ônibus. Se eu venho sempre na mesma velocidade, eu não nem piso forte o pé no acelerador, porque o carro tem um deslocamento mais rápido em um determinado instante de tempo, e nem dou aquela freada brusca. Então, eu venho sempre na mesma velocidade. Minha velocidade é constante. Eu não tenho variação de velocidade no tempo. Então, o que é que eu não vou ter? Eu não vou ter aceleração. Minha aceleração é zero, velocidade constante, o que caracteriza o meu movimento retilíneo uniforme. Isso aqui é uma chavezinha. Beleza? Bom, além dessa trajetória, eu tenho essa outra trajetória aqui, que ela é bem interessante. Imagina o seguinte. Imagina que as linhas de campo, elas estão saindo do papel. Parece estranho visualizar isso aqui, mas isso aqui, pessoal, é uma simbologia, tá? Vocês precisam aprender algo. Se eu tenho um círculo e um pontinho no meio, significa dizer que as linhas de campo saem da folha do papel. Agora, se eu tenho um X, significa dizer que as linhas de campo entram na folha. Tá? Isso porque é uma convenção de uma seta. Imagina uma seta, uma flecha mesmo. Tá? Flecha. Se você olha a flecha de frente, você vai ver só essa pontinha dela, né? Ela está saindo. Se você olha a flecha de trás, significa dizer que não está entrando, você vai ver esse xizinho aqui, tá certo? Então, o que acontece quando eu tenho linhas de campo e eu jogo aqui uma carga positiva qualquer, tá? E o seu vetor velocidade está para baixo. Vetor velocidade. O que acontece? Pessoal, isso aqui é interessante. Olha só. O vetor velocidade está para baixo, certo? As linhas de campo estão para onde? As linhas de campo estão saindo do papel. Então, ó, velocidade para baixo, campo é B, estranho de fazer, mas vai dar para fazer, certo? Então, o que acontece? Quando isso acontece, o vetor velocidade, ele está fazendo... O que acontece aqui, ó? Linhas de campo, velocidade para baixo, as linhas de campo estão saindo, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, velocidade baixa, a linha de campo saindo, exatamente o mesmo isso aqui, ó, velocidade para baixo, indicador saindo, e a força está para cá, ó.
Professora, Oi? tem como você repetir de novo que tá dando chiado aí? Tem sim. Qual parte? Ah, eu acho que é o ventilador. Deixa eu só apagar o ventilador. Ou deixa eu desligar o ventilador. Melhorou? Melhorou o áudio? Sim. Ah, então acho que era o ventilador. Repetir essa parte daqui? Olha só. Imagina que você tem um campo magnético. E esse campo magnético agora, ele não tem mais essa trajetória paralela. Modifiquei a trajetória. Agora, eu tenho várias linhas de campo saindo da folha de papel. E como é que eu sei que elas estão saindo da folha de papel? Eu sei que elas estão saindo da folha de papel por causa da representação gráfica, tá? Um círculo com um pontinho, as linhas de campo saem da folha. Um círculo com um X, as linhas de campo entram na folha. E eu sei a partir dessa representação aqui, ó, da flecha, tá? A ponta da flecha é um pontinho. Então, se eu estou vendo a flecha saindo da folha, eu estou vendo só a pontinha da flecha. Se eu estou vendo a flecha entrar na folha, eu estou vendo a parte de baixo da flecha, o xizinho dela, tá? Então, o que é que vai acontecer quando eu jogo uma carga positiva qualquer em um campo magnético que está perpendicular, certo? A uma folha, a uma superfície qualquer. Não é a regra da mão esquerda, né? Então, o que acontece? Eu tenho campo magnético saindo, o vetor velocidade para baixo, ó, campo magnético saindo, meu indicador, velocidade para baixo, e a força está nesse sentido, força magnética. Nesse caso, pessoal, acontece uma coisa interessante. Para esta configuração de trajetória, a carga ela vai fazer esse movimento, ó, um movimento circular, porque essa força magnética aqui vai ser nada mais nada menos do que a força centrípeta, ela vai ser atraída sempre para o centro da trajetória, um centro de trajetória com um raio R qualquer. Tem como eu calcular esse raio dessa trajetória? Tranquilamente. O raio dessa trajetória é igual a M vezes a velocidade dividido pela carga, que a massa da carga vezes a velocidade da carga vezes a carga, que vezes o campo magnético, certo? A força ela vai sempre apontar, ó, para o centro da trajetória nesta configuração, beleza? Nosso quarto tópico, esse quarto tópico é super interessante. A gente vai estudar aqui o campo gerado por corrente elétrica. E agora eu vou dizer para vocês, existe alguma coisa a ver entre eletricidade e magnetismo? Existe. Eu tenho campo gerado por uma corrente elétrica. Pode apagar, pessoal? Pega aqui a folha. Vou deixar só o tópico, tá? Olha só. Eu vou ter agora campo gerado por uma corrente elétrica. O que foi que se descobriu através de alguns experimentos? Se não me engano, 1700, 1800, enfim. Mil e alguma coisa. Uma corrente elétrica, ela induz em torno dela, ela cria em torno, mas induz, na verdade, a criação de um campo magnético. Então, eu tenho aqui a relação entre eletromagnetismo. O que é eletricidade? Nada mais é do que a passagem de cargas através de um determinado fio condutor, certo? Eu vou ter cargas passando em um determinado instante de tempo. Aí eu posso calcular, por exemplo, a corrente elétrica. A corrente elétrica é a variação de carga sobre variação de tempo, né? Ampere. Quando eu tenho essa passagem da corrente elétrica, imagina aqui, ó. Tem vários elétrons se movimentando, certo? Essa movimentação de elétrons vai criar o que a gente chama de uma corrente elétrica,
certo? Isso aqui é um fio. Em torno desse fio vai ser gerado um campo chamado de campo magnético. E é isso que a gente vai estudar agora, certo? Então, olha só, eu posso ter o campo gerado por uma corrente quando eu tenho, por exemplo, um fio reto. Como que eu calculo? Imagina um fio qualquer, um fio condutor, certo? E ele cria, é mais ou menos isso daqui. Ele cria em torno de si um campo elétrico, certo? Eu tenho aqui a corrente passando pelo fio, ó. Corrente I, certo? Não é vetor. Eu tenho a corrente I passando. E aqui, ó, eu tenho a linha de campo. Lembra? Vetor campo magnético é sempre tangente à linha de campo. E eu posso calcular, pessoal, o campo magnético criado por essa corrente elétrica. E aqui D é a distância entre o centro do fio e a beira, digamos assim, do campo elétrico, certa margem do campo elétrico. E como que eu calculo esse campo magnético B, que a gente já viu? Campo magnético B é igual a, que no caso vai ser a intensidade, é igual a uma constante, certo? Que chama μ0, tá? A constante, vezes a corrente elétrica. Essa constante ela é sempre dada, tá certo? Dividido por 2π vezes D. B é o campo magnético. μ0 é a constante. I é a corrente elétrica que passa no fio. B é o campo magnético criado por esta passagem de corrente elétrica. Π é π. E D é a distância entre o centro do fio e a circunferência formada pelo campo magnético. Beleza? Aqui a gente vai ter a regra da mão direita. Tá? Essa regra é mais facinha, mais tranquila. A regra da mão direita só vai me indicar, por exemplo, se... eu já vi algumas questões, é bem interessante. Ela basicamente pergunta se eu tenho um fio com a corrente para cima e o campo magnético nessa direção. O campo magnético está entrando ou está saindo da folha? Imagina o seguinte, né? Ó, o fio está para cima, certo? O fio está para cima. Aqui, ó, que tá, os 4 dedos vão te indicar as linhas de campo magnético. Corrente está para cima, e o B, ó, está fazendo o quê? Está entrando na folha. Então, desse lado, você vai ver o xizinho, o rabinho da seta. Neste outro lado, ó, tá fazendo o quê? Tá saindo, tá? Então, você vai ver o comecinho da seta desse lado. Você vai ver. Gente, eu já vi questão que perguntava só isso, tá? Estava entrando ou estava saindo? Bom, eu posso ter também o campo magnético criado através de uma espira. E o que é uma espira? Um fio, tá? Eu tenho um fio, e eu fiz com esse fio uma circunferência. Certo? Isso é uma espira, tá? Eu vou ter aqui ó, o campo magnético, pontinho, indica o quê? Tá? Saindo corrente elétrica que passa pela espira, tá certo? E aqui, ó, através da regra da mão direita, o que é que eu tenho? Ó, o fio não está passando para cá? Nesse sentido, o fio está fazendo o quê? Ó, o campo está saindo. Tá vendo? O sentido anti-horário, o campo está saindo. Pessoal, se o campo está saindo, as linhas de campo saem do polo norte ou polo sul? As linhas de campo saem do polo norte, tá certo? Se eu estou no sentido horário, as linhas de campo, ó, elas estão fazendo o quê? Elas estão entrando, tá certo? As linhas de campo, elas entram no polo norte ou polo sul. Se elas saem do polo norte, as linhas de campo entram no polo sul. Beleza, posso calcular? Tranquilamente eu posso calcular. R aqui é o raio da espira. E o campo magnético criado pela espira é igual a μ0 vezes a corrente I dividido por 2 vezes o raio. Apenas isso. Tranquilo, né? E o terceiro, eu tenho uma solenoide.
O que é uma solenoide? Imagina que você tem um cano de PVC, e você enrola nesse cano um fio. É como se fosse uma espiral de um caderno. Espiral de um caderno. É isso mesmo. Tá certo? Então, vou tentar fazer. Imagine essa situação que eu tô falando, tá? Como se fosse uma espiral de caderno. Você tem aqui, ó, corrente, e ela vai sempre circulando, 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 circulando. Tá? Isso aqui seria uma espira. Eu tenho a corrente elétrica aqui, ó, e aqui ela sai para cá e eu posso calcular o campo. Olha só, essa é tranquila. Se você tem a espira para cá, o que acontece com o campo magnético? Ó, você tá vendo isso aqui? A espira está passando nesse sentido. Se ela tá, você pode estar passando corrente, né? A corrente elétrica ela está passando. Você consegue fazer também a orientação do campo magnético, tá certo? Imagina que o campo magnético está nessa direção. B. Calculo também. Campo magnético sempre é constante, μ0, vezes a corrente elétrica que passa no fio, vezes N, onde N é o número de espiras, tá? Geralmente vem na questão. 20 espiras, 10 espiras, 50 espiras. E L é o comprimento do fio, tá? E ó, L é o comprimento do fio. Bom, então eu tenho o campo gerado por uma corrente nessas três situações mais comuns, tá? Eu tenho a corrente elétrica que passa no fio reto, a corrente elétrica que passa no espira e a corrente elétrica que passa em uma solenoide, tá bem? O que nos leva ao nosso quinto tópico, a força magnética sobre o fio. Olha só, como que eu calculo a força magnética sobre um fio? Imagina o seguinte, novamente, meu polo norte, novamente, meu polo sul, tá? Eu tenho aqui as linhas de campo saindo, né? Lembrando sempre. E aqui eu tenho um fio qualquer, tá? Que passa uma corrente. A corrente está indo para cá, para baixo. Certo? Então, olha só. As linhas de campo não saem do norte para o sul. Então, a linha de campo está aqui, ó, B. A força está aqui para cima, F. Tá certo? E como é que eu calculo essa força magnética aqui, ó? Gerada a partir do campo magnético desses dois polos, polo norte e polo sul desses ímãs. Campo elétrico vezes a corrente elétrica, vezes o comprimento do fio, vezes o grande aqui, né? Vou trazer mais para cá. Campo, corrente, comprimento do fio, vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo entre a corrente e o fio, tá? Aqui é B, e θ é o ângulo entre a corrente e o fio. Pessoal, para a gente fazer o exercício, vamos para o nosso último tópico, o tópico 6, tá? Eu vou apagar aqui. Vocês tiram um print da tela. Eu vou apagar aqui. E aí a gente vai para uma questão super interessante. Deixa eu apagar aqui, já seca para o próximo exercício. Bom, cadê? Força magnética entre dois fios. Sexto tópico. Força magnética entre dois fios. Imagine, vocês têm dois fios condutores, tá? E por esses fios passam corrente elétrica. Essas correntes elétricas podem ser de mesmo sentido ou de sentido contrário, tá? Aqui no caso, estou supondo as duas correntes no mesmo sentido. E, tá bom? Eu posso calcular a força magnética, porque olha só, se eu tenho um fio que passa corrente elétrica, automaticamente o que eu vou ter em torno desse fio? Um campo magnético. Olha, e esse campo magnético, ele vai permitir, certo? O cálculo de uma força magnética gerada a partir desses fios condutores. Como que eu calculo essa força magnética? A força magnética vai ser constante, μ0,
vezes a corrente 1, vezes a corrente 2, vezes o comprimento dos fios, tá aqui, ó, o comprimento dos fios, vou chamar de L, dividido por 2 vezes π vezes D. Quem é D? D é a distância entre os dois fios. Então, olha só, pessoal, coisa importante. Se as correntes estão no mesmo sentido, vai surgir uma força de atração. Então, correntes no mesmo sentido força de atração. Correntes sentidos opostos, eu vou ter repulsão. Tá? Bom. Professora, Oi? na prova, não ter alguma dessas informações, tipo a distância. Vai, a gente vai fazer a questão agora, exatamente o tópico 6, a força magnética que surge entre dois fios. A questão, pessoal, é a questão número 10, tá? Da nossa lista. Já vou direto para ela. Ó, questão número 10 da lista. Vamos ver as informações que eles trazem? Entre dois postes, há dois fios paralelos de 10 metros cada. Eles estão a 0,5 metros um do outro. Um transporta 180 amperes e o outro transporta 360 amperes. As correntes têm o mesmo sentido. Qual a força de atração? Olha, já deu de cara. As correntes têm o mesmo sentido. Se tem o mesmo sentido, a força de atração. Entre os fios, considere a constante de permeabilidade magnética no vácuo, M0, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Vamos com calma. Questão 10. Força magnética entre dois fios. Olha só. Vamos desenhar aqui. Eu tenho dois postes, certo? Dois postes. E tenho dois fios paralelos entre elas. Um transporta uma corrente de 360 amperes. É importante aqui eu já saber a unidade, ó. Ampere, corrente elétrica. E o outro transporta uma corrente de 180 amperes. Certo? Ele dá a distância entre os fios, que é esse D aqui, ó. Esse Dzinho. A distância entre os fios é de 0,5 metros. E dá também, pessoal, o comprimento dos fios. O comprimento dos fios é de 10 metros cada. Bom, então vamos colocar aqui os dados que a gente tem. Dados. Eu tenho corrente 1, 180 amperes. Eu tenho corrente 2, 360 amperes. Eu tenho distância entre os fios, que é o D, 0,5 metros. Eu tenho o comprimento L, que é de 10 metros. E o que eu tenho mais? Ele dá a constante permeabilidade magnética no vácuo, que é o meu M0, 4 vezes 10 a menos 7 unidade. 4π. 4π. Vezes 10 menos 7 pesa metro por ampere. E agora? Facinho. A gente joga direto na equação. Ó, força magnética vai ser igual a... Quem é M0? É a constante. 4π. Deixa eu apagar aqui parte desse posto. 4π vezes 10 a menos 7 vezes corrente 1, 180, vezes corrente 2, 360, tanto faz, tá, gente? Quem é corrente 1, corrente 2, porque eles estão se multiplicando. Vezes o comprimento do fio, 10 metros, dividido por 2 vezes π, vezes a distância entre eles, 0,5. Bom, algumas coisas que eu posso fazer para facilitar meu cálculo. Posso cortar π com π,
Posso simplificar? Aqui, ó. 2 vezes 0,5 dá 1, né? 0,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 0, 0, desce 1. 1 vírgula. Então, aqui eu já sei que o meu denominador inteiro é 1. Então, a força magnética é igual a 4 vezes 10 a menos 7, vezes 180, vezes 360, vezes 10. Vocês fazendo essa continha aqui, ó, vocês vão ter que a força magnética é igual a 0,26. Qual a unidade de força? Sempre Newton. Ó, tenho todos os dados. Bastava eu saber a minha equação. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo de entender? Então, bora fazer só mais uma questão, bem rapidinho. A questão 2, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a segunda questão. A segunda questão é bem interessante. A respeito de uma onda eletromagnética, considere as afirmativas abaixo. Primeiro, ele diz: o campo magnético e o campo elétrico são perpendiculares entre si. Essa informação é fundamental de vocês saberem. Ó, fundamental. Bem bonitinho. Gente, vocês conhecem um plano cartesiano, né? O plano cartesiano. Vou colocar aqui. E aqui eu tenho B. E. Pessoal, o plano cartesiano, em 2D, né, que a gente conhece, eixo Y na vertical, né, que é assim, eixo Y e eixo X, eixo das ordenadas e eixo das abscissas. Mas eu tenho um terceiro eixo, que seria a altitude ou a altura, tá? Então, para estudar ondas eletromagnéticas, o eletromagnetismo, a gente vai estudar ondas eletromagnéticas ainda, mas só campo, em termos de campo magnético e campo elétrico. Como é a formação do campo elétrico e do campo magnético de uma onda eletromagnética? Eu vou ter aqui, ó, o campo elétrico, tá? Ó, vou colocar aqui essas perpendiculares. E eu vou ter o campo magnético. Beleza? Eu tenho o campo elétrico e o campo magnético perpendiculares entre si. Então, a primeira está certíssima. Segunda questão. Uma onda eletromagnética se propaga na direção do vetor campo elétrico. Não. A direção do campo elétrico está para cima. Está na vertical. A direção do campo magnético está na horizontal. Então, aqui é 2 está erradas. E a terceira. Uma onda eletromagnética muda de frequência ao atravessar a interface entre dois meios. A gente vai ver esse princípio da refração da luz. É super interessante. Quando vocês colocam, por exemplo, faça esse teste em casa. Pega um copo d'água de vidro, um copo transparente, coloque ele metade, só metade de água. Coloque, por exemplo, um canudo, uma caneta, qualquer coisa nele. Você vai ver como se a caneta tivesse quebrado, né? Vai ver uma diferença. Isso é só o princípio da refração da luz. E aí ele fala, a onda eletromagnética muda de frequência ao atravessar a interface entre dois meios. Quais são os dois meios? O ar e a água. O que, na verdade, acontece é que ela muda de frequência, ela muda de velocidade. Então, o que muda é a velocidade de propagação. Então, eu só tenho um correta, o que me dá como alternativa a letra A. Beleza, povo? Eu recomendo vocês fazerem
toda essa lista, tá? As questões de cálculo são bem pequenas, a maior parte das questões são teóricas, mas elas abordam muito bem tudo que a gente assistiu hoje, na aula de hoje, tá? São questões teóricas, tem 2 ou 3 questões de cálculo, tá bom? Para a gente aplicar as fórmulas, e isso vai ajudar vocês bastante a absorver o conteúdo de hoje, tá certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Tudo certo? Então é isso, povo. Boa noite, tá? Eu fico por aqui. Se tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, tiverem qualquer questionamento com relação à lista, vocês tentem fazer, mandem para mim, mandem para a Carol, enfim, vocês têm o nosso contato, tá bom? Boa noite para vocês, uma ótima semana, tá certo? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, povo. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.